Por que é tão importante para o cristianismo mostrar para todos os homens que todos pecaram? Por que não falamos apenas sobre a importância de crer em Deus, o Criador de todas as coisas? Ou por que não investimos apenas em atrair pessoas para dentro da igreja com café, almoço e janta, programações divertidas e outras coisinhas mais? Por que o cristianismo precisa insistir nessa verdade? Todos pecaram. Diante dessa propagação, ateus dos mais variados, marxistas, evolucionistas, psicólogos freudianos, feministas militantes que estão pelas ruas, ambientalistas que são panteístas e fazem da terra o seu Deus, e tantos outros grupos, acusam o cristianismo de estar inventando um jugo para subjugar as pessoas. Mas isso não é verdade. Falar da realidade do pecado, de que todos pecaram, não tem como propósito ofender pessoa alguma. O cristianismo não pretende humilhar seu ninguém. O propósito não é dominar sobre elas. Falar sobre a natureza do pecado, que já vimos e continuaremos a ver, é simplesmente mostrar a realidade, o que é, e que as pessoas tantas vezes não querem ver, não querem compreender. Pois quem não reconhece a profundidade e a fatalidade de sua enfermidade, não buscará auxílio médico para alcançar a cura que tanto precisa. Você reconhece? Nós vamos continuar a exposição da palavra do Senhor, agora indo para Romanos capítulo 2. Nós vamos fazer uma leitura por partes. E o primeiro momento será a leitura dos versículos 1 a 6. Portanto, Romanos capítulo 2, versículos de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Senhor Deus bendito, só Tu és santo. Ó Deus, quão santo Tu és, de tal modo que todos somos pecadores aos Teus olhos. Ajude-nos a compreender esta necessária verdade, realidade, para que encontremos a cura que só Tu tens para dar. Fala conosco pelo poder do Teu Espírito, para que Tua palavra, que é o Teu poder para a salvação, adentre aos nossos corações, invadindo o nosso ser, a fim de que sejamos tomados por ela e transformados para o louvor da glória daquele que pode fazer nova
todas as coisas. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós já fizemos a exposição dos versículos anteriores. E uma das coisas que nós precisamos mostrar foi o propósito do autor, que é Paulo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, está escrevendo para a capital do império. E tendo em vista muitas acusações que não só Paulo, mas o cristianismo estava recebendo, que podemos encontrar, por exemplo, em Atos capítulo 17, versículos 6 e 7, quando, lá em Tessalônica, Paulo e Silas são perseguidos, mas pela graça de Deus livrados. Todavia, diz o versículo 6, porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Observe que há uma acusação muito séria contra o cristianismo. O cristianismo é acusado de ser uma nova religião que está transtornando o mundo. A princípio visto como uma seita judaica, dentre as muitas seitas que já existiam, os fariseus, saduceus, essênios, zelotes, seitas que estavam presentes naqueles dias. Mas uma seita, aqueles que eram do caminho, como inicialmente foram chamados, são acusados de estarem transtornando o mundo. E o transtorno é feito principalmente por causa de uma mensagem que eles afirmam ser uma mensagem cristã. Proceder contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Que acusação séria! Agora, o cristianismo está contra o próprio Império Romano, contra o imperador, e isso significa que os cristãos estão com seus dias contados, porque o império passará a vê-los como inimigos do Estado. Paulo precisa falar algo. Paulo precisa desfazer essa mentira, que o cristianismo, ele de fato nunca pretendeu ir contra o Império Romano. Ele não é o inimigo do Estado e nem pretende derrubar César, anunciando outro rei. Portanto, escrevendo para o coração do império, Paulo faz uma defesa do cristianismo perante essas injustas acusações, escrevendo para a igreja mais adequadamente localizada para transmitir a verdadeira mensagem cristã. Quando lemos Romanos, lemos uma verdadeira e muito bem feita defesa de um sábio escritor cristão, Paulo, que defende o cristianismo contra tais acusações. E todo o livro mostra que a verdadeira mensagem do Evangelho, em momento algum, ensina os homens a serem arruaceiros, anarquistas ou rebeldes contra qualquer que seja o governo, inclusive o governo imperial. Além disso, nós vimos também que, como nós encontramos em Atos capítulo 18, versículo 2, que nos diz que lá Paulo encontrou em Corinto um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado, o imperador havia decretado, que todos os judeus se retirassem de Roma. Portanto, um outro problema estava acontecendo. Expulsos de Roma, os judeus indesejados
começavam a ser perseguidos e maltratados pelos gentios. O cristianismo, então, estava também sendo comprometido a uma linha de pensamento que nunca foi o propósito de Deus, um cristianismo antissemita. Em nenhum momento Deus quer que a igreja seja antissemita, e por isso nós veremos como Paulo vai nesta carta, a única carta de Paulo em que o judaísmo é defendido, ainda que jamais seja confundido com a salvação em Cristo Jesus. Paulo, inclusive no capítulo 3, que ainda veremos hoje, chega a dizer qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão. Muita sobre todos os aspectos, nos diz Paulo, para que os cristãos de Roma olhassem para os judeus como homens que Deus, como um povo que Deus usou para a sua glória e que podiam desfrutar da salvação ainda nos dias de hoje. Sendo assim, nós vimos que Paulo começou a exposição do Evangelho. E começou a exposição do Evangelho não lembrando que Deus criou todas as coisas muito boas. Não lembrando que Deus fez tudo puro e que o homem, ele não tinha maldade em seu coração. Mas ele começa com uma realidade que nenhum homem pode negar. Paulo começa falando da natureza pecadora do ser humano. Capítulo 1. Versículo 18, quando Paulo diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Paulo começa a mostrar a verdade sobre quem são os homens. E vai até o capítulo 3, versículo 20, quando ele diz: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Nós não vamos ler em um só momento esse texto, mas precisamos fazer uma pergunta: qual o propósito de Paulo com tudo aquilo que ele está dizendo do capítulo 1, versículo 18, ao capítulo 3, versículo 20? Qual é o propósito de Paulo? Porque nós vamos examinar aqui o capítulo 2 e o capítulo 3, aplicando aquilo que Paulo está apresentando como argumentos sobre a natureza pecadora do homem. Qual o propósito de Paulo? O que ele quer nos dizer com tudo isso? Para que entendamos cada parte do texto, precisamos entender o propósito do todo daquilo que Paulo escreveu. E eu apresento antecipadamente o capítulo 3, versículo 9. Vamos para ele, que nos diz o seguinte: que se conclui? Temos nós, no caso, judeus, qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. O propósito de Paulo, com todas as palavras do versículo 18 até o capítulo 3, o propósito de Paulo é mostrar que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E Paulo começa com aquele texto que nós já fizemos a exposição, capítulo 1, versículo 18 a 32, em que ele apresenta o miserável estado moral em que vivem os pagãos. E que estado miserável! Paulo fala de tudo aquilo que estava presente na sociedade, que, portanto, era a realidade inegável daqueles dias. Como se Paulo olhasse para a sua vida e começasse a analisar primeiro. Eu vou observar fulano. Como é que ele é, o que ele faz em casa, na rua, no trabalho, comportamento. Então, no dia que ele for conversar com você, para mostrar a você a realidade como um ponto de partida que apresenta a sua necessidade plena da salvação,
ele vai contar simplesmente a sua história. Será que há algum problema na tua vida? Ou será que você não precisa de nada, de ajuda? Você simplesmente é bom como se acha aos próprios olhos? Paulo mostra a realidade. Não há como negar aquilo que estava estampado na sociedade daqueles dias. Essa é a realidade. Versículo 29, Paulo disse: cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Da criança mais nova ao mais idoso homem, essas realidades, ou essas verdades, se encaixam em todos. Que pai aqui não pode olhar para o seu filho e dizer assim: quantas vezes já desobedeceu? Eu falo isso não com alegria, mas com tristeza. Quantas vezes meus filhos me desobedeceram? E você, quantas vezes já desobedeceu os seus pais? E assim, há alguma criança aqui que nunca tenha feito isso? Há alguém aqui que tenha sido tão bom filho a ponto de nunca ter desobedecido os seus pais? Isso não para que você, criança, que hoje me escuta, diga assim: eu sou igual a todo mundo, então, pai, dá um desconto aí. Eu sou igual aos outros, nada demais. Apenas seguindo o rumo normal da vida. Não. Mas para mostrar para você que você está na mesma miserável condição de um pecador e que, infelizmente, todas as crianças também pecam, de modo tal que nenhuma delas pode ser livrada da ira divina por sua natureza, porque todas também pecaram e carecem da glória de Deus. Assim, Paulo consegue mostrar nesses primeiros versículos que não há um justo nenhum sequer, mas ele quer ir adiante. E é nesse ir adiante que então entramos no capítulo 2. E no capítulo 2, que devemos entender como versículos de 1 a 16, Paulo nos diz o seguinte: portanto, veja que é uma conclusão: és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Observe que Paulo tem um pressuposto: todo mundo comete esses pecados. Provavelmente você, lendo com mais paciência e cuidado cada palavra de Paulo, você dirá: Paulo, injusto, eu nunca fiz isso. Como os fariseus, que julgando apenas a aparência e incapazes de analisar a profundidade de seu coração, que, como disse Jeremias, é completamente corrupto, não conseguiam perceber os mais profundos pecados contra a lei de Deus, os 10 mandamentos. Paulo pressupõe: todos cometem esses pecados. E aqui então entra um perigo terrível. Todos cometem esses pecados, portanto você é indesculpável, ó homem, quando julgas. Paulo quer advertir algo aqui. A salvação não se encontra em saber o que é certo. O conhecimento do que é certo não é um meio de salvação. Quando o homem que sabe o que é certo julga então o que é errado, isso não lhe dá a condição de um homem livrado da ira vindoura. Quando julgas quem quer que sejas, não importa. Observe, versículo 9. Paulo diz: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Observe que Paulo tem um público amplo diante de seus olhos, não só judeus, mas também gentios. Não importa quem você é, qualquer um, seja pequeno, grande, qualquer que seja a nacionalidade, qualquer que seja a sua posição diante da sociedade, ou mesmo religiosa, és indesculpável, ó homem, quando julgas, porque o teu conhecimento da verdade não livra você da condenação. Saber a verdade não te livra
do inferno. Porque quando julgas a outro, a ti mesmo te condenas, por seres tão pecador quanto eles. Aí alguns irão nesse momento, eu não disse? Olha, Jesus já havia dito, para não julgar. E vamos ver o texto para entender melhor o que, de fato, tanto Jesus como Paulo quiseram dizer. Não julgueis para que não sejais julgados. Mateus, capítulo 7, versículo 1. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Lucas, capítulo 6, versículo de número 37, nos diz assim, ainda o Senhor Jesus: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. O que seria de fato esse juízo que Paulo diz para não cometer, que o homem que julga também está julgando a si mesmo, e o próprio Jesus também disse. O que significa isso? Tiago, capítulo de número 4, versículo 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga ser irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Um só é legislador e juiz. Quando Jesus e Paulo afirmam que o homem não deve julgar, eles não estão dizendo que não podemos exortar as pessoas quando elas estão erradas. Porque, inclusive, a palavra do Senhor nos ensina a exortar as pessoas quando elas estão erradas. Lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, Paulo nos fala na necessidade de exortarmos uns aos outros. Consolai-vos, pois, uns aos outros. É a mesma palavra, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos reciprocamente. No versículo 14, o próprio Paulo diz: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Como é que nós vamos pregar a palavra para as pessoas se nós não estivermos julgando o estado delas? Como eu posso dizer para a pessoa, para ela não fazer algo, se eu não estiver julgando o fato de que ela está fazendo algo que não deve? O juízo, ele é inevitável, porque eu não posso dizer a alguém que está errando que não erre, se eu não estiver analisado e julgado a sua situação presente e então percebido que ela está errando. A palavra do Senhor não quer nos impedir a exortar e ensinar e corrigir, mas ela quer nos impedir a ser legisladores e juízes, porque só um é o legislador e o juiz. Exorte, conduzindo pessoas a Cristo Jesus, mas não seja juiz delas, como se você mesmo não cometesse tais pecados. Não crie as leis, cumpra as leis e conduza as pessoas à vontade do Senhor, porque Deus há de julgar todos os homens, independente das condições em que eles vivam, independente de quem sejam. Como ele continua dizendo: tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Quando nos esquecemos de que é pela misericórdia de Deus que nós podemos viver uma nova vida, ou que nós podemos nos arrepender, nos tornamos juízes impetuosos do outro. Deus não nos quer como juízes que condenam os outros segundo o nosso parecer,
mas que sejamos instrumentos de exortação para o outro, para conduzi-los a Deus. E a diferença é monstruosa entre aquele que legisla e julga e aquele que é um instrumento para conduzir o outro à salvação. O propósito da exortação não é condenar pecadores, mas conduzi-los àquele que pode salvá-los. Portanto, o conhecimento da verdade não livra o homem do juízo vindouro, porque Deus retribuirá a cada um, não por aquilo que eles dizem apenas, mas por aquilo que eles vivem. Versículo 6, Paulo diz: e retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Aqueles que naqueles dias conheciam a verdade, coisa que nós ainda hoje sabemos, ateus, filósofos de toda a natureza, que naqueles dias tinham uma concepção sobre virtude, porque muitos filósofos refletiram sobre ética, sobre virtude, sobre valores, sobre a prática na sociedade, sobre o valor do próprio homem, a virtude que o homem deveria ter, mas tal conhecimento da verdade não livra o homem do juízo vindouro. Porque para que o homem possa ter a graça de andar ou viver na presença de Deus eternamente, ele precisa praticar aquilo que é bom. E quem é que faz isso? Assim, pois, versículo 12, ele diz: todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Não importa o quanto você saiba, a questão é que o conhecimento não leva à salvação. Adão conhecia, e nem por isso foi salvo pelo conhecimento. Ateus conhecem, e nem por isso são salvos pelo conhecimento. A salvação não vem pelo saber. A salvação, ela vem por Cristo Jesus. Quando Jesus, em João 8,32, disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele não estava se referindo a uma informação. Ele não estava se referindo a saber algo, e então aquele saber algo salvaria a vida deles. O conhecimento não vem por meio de uma filosofia, por um saber o que é certo. Ou melhor, a salvação. A salvação vem por meio de Cristo Jesus. Ele é a verdade. Paulo está mostrando para todos que a verdade de que todos pecaram e carecem da glória de Deus também se aplica àqueles que sabem o que é pecado, aqueles que sabem o que é errado e que se consideram capazes de julgar aqueles que estão pecando. Aquele está errado, aquele outro está errado. E aqueles que são portadores de um conhecimento verdadeiro, então se consideram aptos para não só julgar, mas se livrar de uma ira vindoura. Paulo diz: não, o conhecimento da verdade, ou seja, daquilo que é certo e errado, não livra o homem da ira de Deus, porque para que o homem se livre da ira divina, precisaria ser realmente um perfeito praticante da palavra do Senhor, porque Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna para os que procuram honra, glória e incorruptibilidade, perfeição, vida perfeita, mas ira e indignação para todos os demais. O conhecimento do que é certo e errado não livra o homem da ira vindoura. Mas Paulo continua, e a partir do versículo 17, ele foca mais nos judeus. Ele diz: se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças,
tendo na lei a forma de sabedoria e de verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério, cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Como, pois, está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Em primeiro momento, Paulo quis mostrar que o conhecimento do que é certo não livrará homem algum do juízo vindouro. Quem poderá livrar o sábio aos seus olhos da ira divina? Porque o conhecimento da verdade, do que é certo e que é errado, não pode livrar o homem do juízo vindouro. Nesse segundo momento, Paulo foca nos judeus com muita clareza. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, para mostrar que também o judeu não tem de que se gabar. Se o filósofo não tinha de que se gabar diante dos outros, numa sociedade que procurava cultivar um certo conhecimento, tendo em vista, inclusive, que o primeiro século é considerado o século auge da literatura filosófica romana ou latina. É exatamente o século em que os romanos estão produzindo, ou de certa forma, copiando a filosofia grega. E estes que procuram se gabar na busca por um conhecimento, eles não tinham de que se gabar disso diante de Deus. Mas o judeu também não. Mas o judeu também não poderia olhar para todos os pecadores, então dizer assim, como os fariseus fizeram, criando novas leis, legisladores, e tentando julgar as pessoas segundo aquilo que eles consideravam ser o certo e errado, juízes. Eles não poderiam se gabar delas dizendo: nós somos salvos, vocês não, porque nós somos a circuncisão. Paulo diz de que adianta ser circuncidado, quando na verdade a sua vida demonstra uma falta de andar com Deus. A sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Ou seja, ser judeu não garante a salvação de ninguém. João Batista já havia dito isso, em outras palavras, bem mais rudes, inclusive, quando o profeta João Batista se dirige para os judeus que estão se gabando de serem judeus e olha para eles com repreensão. Não digam que são filhos de Abraão, por isso ninguém pode nos condenar, porque até destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Em outras palavras, vocês não serão salvos pelo fato de serem judeus. Paulo quer mostrar isso. Ninguém será salvo simplesmente pelo fato de ter nascido judeu. Versículo 29, ele diz, ou 28 e 29, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O judeu que se gabava, se gloriava, como os fariseus da parábola que Jesus diz, comparando o fariseu com o publicano, em que eles se consideravam tão bons e justos que procuravam o louvor dos homens, orando nas praças, querendo ser admirados por serem doutores e mestres. Paulo está querendo mostrar com clareza que não adianta ser filho de Abraão segundo a carne, se de fato não for no coração. Portanto, nós já temos dois probleminhas aqui. A miséria da natureza humana se aplica tanto aos que conhecem aquilo que é certo, como se aplicam também aos judeus. Tudo aquilo que Paulo disse antes sobre a natureza humana, que na sua queda, que na sua miséria se torna merecedora da ira vindoura, se aplica tanto àqueles que conhecem o que é certo, o mais sábio dentre os homens, quanto aos judeus,
o mais tradicional deles, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há salvação para nenhum dos dois em si mesmo. Quem pode nos salvar? Quem salvará o homem, então? Se saber a verdade não salva o homem, quem o salvará? Se ser o judeu, filho de Abraão, não salva o homem, quem o salvará? Quem o salvará? A salvação não se encontra na circuncisão. A salvação não se encontra. Então, é que Paulo, no capítulo 3, versículo 9, aprofunda a questão com a sua conclusão. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado, ou seja, para ele os argumentos são suficientes, que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito. E ele aplica os versículos que ele retirou do Antigo Testamento a todos, judeus e gregos, todos. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante de Deus, dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que Deus quer com isso? Com palavras tão duras. Você que talvez venha ao culto pensando em ouvir algo mais agradável, porque Deus nos diz na sua palavra tais coisas. Porque o propósito de Deus é curvar a sua fronte perante Ele e reconhecer a verdade. É fazer você reconhecer que você não veio aqui porque você é bom. E que você não vai chegar diante de Deus e pedir alguma coisa porque você é bom. E que você não pode viver simplesmente descansado e achar que a vida segue bem, esperando que algo de bom aconteça, como se você fosse bom. O propósito dele é calar toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Parece maldade, mas não é. Não sei quantos de vocês já cuidaram de alguém enfermo. Fiz isso durante longos anos de minha vida, pela própria realidade da saúde de meus pais. E uma das coisas mais difíceis para aqueles que não compreendem a realidade é mostrar para elas a sua própria enfermidade. É fácil você mostrar de qualquer um. Você mostra, o homem aceita qualquer um como doente, menos ele mesmo. O orgulho humano, parte da cegueira espiritual, faz com que o homem nunca se veja doente. Ele sempre está bom. Todos estão doentes, menos ele, menos o próprio homem. E como é ruim você não conseguir mostrar para alguém a sua enfermidade, porque ela não tem cura. Porque ninguém que desconheça a sua enfermidade buscará a cura naquele que pode curá-la. Deus graciosamente mostra para o homem a sua miséria,
para que ele reconheça a realidade e, percebendo a realidade, possa se curvar perante o Senhor da glória. A miséria em que o homem vive não tem cura nele mesmo. O homem, então, pode perguntar, gritar para Deus: o que eu faço, Senhor? Estou calado, tapo minha boca, jogo pó sobre mim. O que alguns homens de Deus fizeram: Davi, Jó, Daniel, Esdras, homens de Deus que, diante da realidade do pecado, se viram numa miséria profunda e clamaram: ó Deus, o que eu faço? Quando Deus coloca o homem no seu devido lugar, é para que este reconheça a sua realidade. Não é força retórica, é simplesmente a verdade. Todos pecaram. Todos. Da mais tenra criança ao mais experiente ancião. Todos pecaram. E não importa quem quer que sejas, todos são indesculpáveis perante Deus, para que se humilhe diante do Senhor. A salvação começa com a humilhação, não com a glória, como muitos querem. A salvação começa com o homem curvado perante o seu Deus e não olhando para Ele como se de igual para igual. A miséria do homem, o reconhecimento é o ponto de partida para a salvação. Quem pode nos salvar? Nós vamos ver Paulo dar a resposta, mas precisamos antecipar. E em Hebreus, capítulo de número 4, para nós não adiantarmos a carta aos Romanos, Hebreus capítulo 4, versículo 14. O autor nos conforta com as seguintes palavras: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. 1 João, capítulo 2, versículo 1, nos diz o apóstolo: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Deus nos humilha para reconhecermos essa plena necessidade dele. É um homem humilhado pela verdade, não pela mentira. É um homem humilhado pela verdade, que reconhece a necessidade de ser socorrido. É uma mulher humilhada pela verdade, que cala sua boca para receber o auxílio que precisa. É um marido humilhado pela verdade, que então se dispõe a ser ajudado em todas as suas dificuldades. É uma esposa humilhada pela verdade, que para de tagarelar, para ouvir e receber a orientação da verdade. É um jovem humilhado, que para de se achar sábio aos seus próprios olhos, e dono da verdade, ganhador do mundo, para ser salvo
pelo único que pode dirigi-lo para a jornada rumo ao Senhor Jesus. É a humilhação pela verdade que faz com que o orgulho do homem se desfaça, para que ele estenda a mão e aceite o auxílio do Senhor. Porque sem a humilhação pela verdade, o homem pode estar debaixo, ou melhor, dentro do poço, no fundo dele, e ele não aceitará a corda, a escada, alguém que desça ou qualquer outro tipo de ajuda. Porque sem a humilhação na verdade, o homem continuará se achando capaz de livrar-se de seus males, de salvar a si mesmo. É preciso mostrar para todos que o cristianismo não é inimigo do mundo, nem muito menos de César, mas é aquele que está mostrando a verdade, a realidade que você precisa saber. Que você que entrou aqui, que talvez já tenha visto a verdade sobre o pecado alheio em todas as pessoas, mas que não percebeu o seu, que não percebeu quem você é, que ainda não reconheceu a sua miséria, e por isso ainda não estendeu a mão suficientemente para ser auxiliado pelo Senhor. E não numa analogia de salvação sinergística, ou seja, em que o homem venha a ser contribuidor dela, mas para mostrar que a humilhação é o ponto de partida para a salvação. É humilhado pela verdade que nós somos conduzidos àquele que pode curar a nossa alma. Há salvação para você. Há salvação para todos estes que ele menciona. Ele mostra a miséria do ser humano de forma geral e particular, não para dizer que não há salvação para eles. Ele mostra a miséria de todo ser humano para mostrar que há salvação para eles, mas esta salvação encontra-se apenas e unicamente naquele que ele vai apresentar ainda, Jesus Cristo o justo. Portanto, há salvação para você. Há salvação para você. E a salvação não está em você. A salvação está em Cristo. Só Cristo pode salvar. Mas para isso, é preciso reconhecer a miséria do próprio coração. É esse o ponto de partida. Deus nos traz ao culto para nos mostrar a verdade, diante da glória dele, a nossa pequenez e necessidade, para que você saia do culto cheio de esperança, por ter visto que na sua miséria, Deus manifestou a sua abundante graça. O propósito de Paulo não é mostrar para você apenas a sua miséria, mas fazer com que você perceba a necessidade de correr para Jesus Cristo, aquele que pode salvar. Para que você não continue se enganando no fato de que de repente você sabe da verdade, já ouviu falar, sabe o que é certo e errado, e então considere que não precisa de ajuda, de auxílio, como muitos sábios da época. Ou talvez, caso haja entre nós alguém que confie na sua genealogia, no seu nascimento, no seu status, seja lá o que for, considere que a salvação não se aplica a você, porque você possui algo em especial. Paulo quer nos mostrar a miséria para que corramos e recorramos àquele que pode nos salvar da miséria. Então há salvação, mas ela não está em você. Então se desfaça de tudo aquilo que você acha que tem em si mesmo, que seja suficiente para você viver de forma independente, autônoma, numa autossalvação diante de Deus. Se desfaça do orgulho e então, curvado perante o Senhor, peça auxílio àquele que pode salvar, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei,
em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, para que você recorra àquele que, tendo vivido para a glória de Deus em cada detalhe da sua vida, que nunca pecou, possa salvar a sua vida, porque somente Ele pode fazer. Então vá para Ele, se desfaça de seu orgulho e recorra àquele que pode ajudar. É assim que você vai encontrar melhoras para a sua vida como um homem, como um marido, como um pai, como um filho. É assim que você vai encontrar melhoras para a sua vida como mulher, como mãe, como esposa, como filha. É assim que você vai perceber que a sua vida pode ser vivida para a glória de Deus, mas que isso não estava em você. Que você que tentou fazer tudo o que é certo, conforme as suas próprias forças, e não conseguiu, encontrará naquele que pode capacitar você a viver para a glória de Deus, ao reconhecer a sua miséria e pedir ajuda. Senhor, eu tentei de tudo e realmente eu sou aquilo que o Senhor disse. Como Deus fez com Jó. Não foi exatamente isso que Deus fez com Jó? No capítulo 42, depois de Deus ter humilhado Jó e mostrado sua pequenez e sua miséria, a sua natureza, Jó finalmente reconheceu. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é, como disseste, aqueles que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Esse foi o ponto de partida para a vida, nova vida de Jó. Ao humilhar Jó, Deus deu a ele a direção para uma nova vida. É a partir dali que Deus restaura tudo. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. É a partir dali que tudo na vida de Jó vai ser restaurado. Assim como é a partir da humilhação, quando a palavra de Deus faz a gente reconhecer a nossa verdadeira natureza, que então se dá o começo de uma nova vida. É exatamente quando eu vejo quem eu sou que começa uma nova jornada. Porque enquanto eu achar que eu sou o que eu não sou, enquanto o orgulho estiver sendo alimentado em meu coração, e eu continuar achando que eu sou bom demais diante de todos, eu serei o mais profundo enfermo e estarei tão longe da salvação de Deus quanto for possível. É exatamente na humilhação, em nos mostrar a verdade sobre nossa natureza, que Deus manifesta o começo de sua graça. Aquilo que para uns talvez pareça ser rude, ser duro, ser ruim, ser chato, maltratar e tantas outras palavras por aí, é o começo da manifestação da graça de Deus. Porque é exatamente quando Ele mostra para mim, quando Ele mostra para você quem nós somos, que nós temos a graça de poder começar uma nova jornada com o auxílio dEle, ou seja, a salvação. Que nós começamos uma nova vida por reconhecermos a plena necessidade da salvação. Então, sim, se coloca diante dele, chora, saia humilhado, saia envergonhado, saia batendo no peito dizendo: ó Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, sê propício a mim, como aquele publicano da parábola de Jesus, que na oração não ousava nem olhar para o alto e de cabeça baixa dizia ao Senhor: eu sou pecador, Senhor, tem misericórdia de mim. Humilhado, envergonhado.
pela verdade, para que, curvado diante do Senhor, pudesse ser erguido pelo Salvador. São aqueles que se curvam diante de Deus, humilhados pela palavra de Deus, que são também erguidos pelo Senhor, pelo braço forte de Cristo, o nosso Salvador. Portanto, é a melhor forma de nós sairmos daqui, é humilhados pela palavra, para que sejamos erguidos por aquele que dispensa graça, muita graça, para os que reconhecem essa necessidade de ajuda. Você precisa de ajuda ou ainda acha que é autossuficiente? Sabe aos seus próprios olhos? Tem alguma coisa em especial no seu nascimento? Você ainda acha que não precisa de ajuda? Ou Deus já mostrou o seu coração a miséria em que você se encontra sem Cristo, para que erga as mãos e realmente aceite a salvação do Senhor?